Olá, seja bem-vindo. A falta de capacidade dos partidos de coordenarem o jogo político vai tornar o cenário das eleições do ano que vem para a presidência do país igual ao de 89, segundo cientistas políticos, ou seja, bastante fragmentado. Um candidato que receba 25% ou 30% de votos pode ter muitas chances de disputar o segundo turno. Já aqui no Rio Grande do Sul, os gaúchos vão votar no governador de um estado que gasta mais do que arrecada, atrasa salários de funcionalismo e tem dificuldades imensas para investir em segurança, saúde, educação e infraestrutura. Jamais uma eleição aqui no Rio Grande do Sul foi disputada em meio a tamanha crise fiscal e com os eleitores tão intolerantes à política tradicional. E é sobre o cenário político nacional e estadual o nosso programa de hoje. E quem está entre nós? Renato Varoto, advogado, escritor, jornalista. João Manuel Peio, advogado, escritor, professor de história. E hoje estão aqui como analistas políticos, né, dessa situação bem, eu diria, atípica, né? Embora acredite que ela venha já se arrastando. E eu coloco a palavra para vocês já, essa introdução que eu dei, que eu peguei de alguns cientistas políticos da USP, que analisaram, né, que a fragmentação é tanta que, se continuar assim, alguns candidatos podem, com 25% ou 35% dos votos a nível nacional, irem para o segundo turno, para uma presidência do Brasil. O que vocês acham em relação a isso? Bem, boa noite, Fernanda, boa noite aos ouvintes, professor João Manuel. Eu não concordo muito com essa comparação com 89, porque eu vejo duas distinções essenciais. A situação política de 89, que é bastante diversa da de hoje, e a situação internacional, que é oceanicamente diversa da de hoje. Quer dizer, em 89, um Donald Trump jamais se elegeria presidente dos Estados Unidos. Um Macron teria extrema dificuldade de criar um partido e se eleger presidente em menos de um ano. Então é outra realidade. A China não tinha como voltou a ter agora um presidente imperador. Então é muito diferente. Concordo, entretanto, quanto à fragmentação. Por quê? Não sei se o professor João Manuel vai ir na mesma linha. Pela ausência de lideranças. Então qualquer um que tenha um grupo, ou até mesmo um grupelho, pode pretender, e se conseguir um razoável financiamento e uma sigla, que, como foi o caso do Macron, que sensibilize a população, ele chega ao segundo turno. Nós não temos hoje, e este é a grande novidade, nós não temos uma polarização, como nós tivemos nas últimas eleições, PSDB, PT, nas três últimas foi isso. Mas é exatamente essa questão é que diferencia muito 1989 de hoje. Em 1989 havia fragmentação, mas havia muitas lideranças consolidadas. Né? Brizola, nomes, Ulisses Guimarães, enfim, nomes que representavam, vamos dizer, questões ideológicas, políticas muito claras, muito definidas. Hoje tem a mesma fragmentação, só que sem nenhuma fixação em ideologia, e sim apenas a necessidade de se apresentar candidatos, e principalmente candidatos sem vínculos, para ver se esse novo consegue
que a população se encante com ele e vote. Esse seria o caso do Luciano Huck? Seria o caso do Luciano Huck e outros. Porque a questão é a seguinte: dos velhos candidatos, nós temos Ciro Gomes, que já concorreu e já perdeu. Temos o Lula, um candidato que é respeitado porque movimenta um certo grupo da população brasileira, mas está com a sua folha corrida muito complicada, muito difícil de, na hora do debate, do enfrentamento, conseguir resistir às acusações que pode ter publicamente através das discussões políticas ou dos programas políticos. Então, eu diria até que o próprio Lula, que desponta nas pesquisas, no embate de um segundo turno, ele teria muita dificuldade. Ele teria muita dificuldade, por quê? Porque o lulismo, ele vai todo no primeiro turno. Para o segundo, ele não tem o que somar. Ele não tem o que somar. Qualquer outro que venha contra ele vai acrescentar alguma coisa para o segundo turno. Então, as chances, e isso não sou eu, são os analistas políticos que dizem, as chances dele ser derrotado são muito grandes em indo para um segundo turno. Ele teria que vencer num primeiro turno, o que é impossível. Inclusive, a gente tem... porque se sabe que esses 30 e poucos % que ele não representa, vamos dizer assim, daqueles que estão dizendo em quem vão votar, 50% do eleitorado brasileiro. Sim. É menos do que isso. Então, os 30% sobre aqueles que estão quietinhos, que não dizem nada, representa de fato 11%, 12%, ou 13%, entendeu? Então, nos jornais essa questão de estarem hoje dizendo o Bolsonaro é o segundo. Eu não acredito absolutamente nisso. Acho que o Bolsonaro, se concorrer, vai chegar lá no final. Como em 89 achava-se que o Ulisses ia fazer uma grande votação e não fez 5%. E era o senhor o quê? Era o grande político do PMDB, foi o grande político das diretas já, todos os dias na televisão, o povo vendo, e na hora da votação foi aquela votação pífia, com um resultado assim surpreendente para todo mundo. E essas pré-candidaturas que vêm tentar ocupar a esquerda, como a da Manuela Dávila, pré-candidata, né? Também conhecida no Rio Grande do Sul e muito pouco no resto. Pouco no Rio de Janeiro e no resto do país completamente desconhecida. E aí que seria uma alternativa para a esquerda que não quer votar no Lula, votar nela. Mas até essa questão de esquerda no Brasil é gozada, entendeu? Porque quando eu ouço pessoas que defendem direitos humanos falarem em esquerda, né, em verdade eles estão com um discurso liberal, pensando que aquilo é de fato a esquerda, essa ortodoxa, e que não é. Porque a esquerda ortodoxa, que gerou certos governos do mundo, sempre perseguiram as minorias. Entendeu? Em qualquer lugar, fosse na Rússia, ou na China, né? Sempre perseguiram as minorias. Então há um certo discurso que se funde em outros discursos, mas não identificam bem o que se chama de esquerda, de direita. Enfim, no Brasil está havendo, para mim, um caos ideológico. Sim, os partidos já não têm uma ideologia. Eu tenho um ponto de vista, assim, eu sempre defendi nas minhas salas de aula e aqui nesse programa. O Brasil segue, né, a linha latina de personalismos. Foi Perón, foi Getúlio, o próprio Chaves mais recentemente na Venezuela, o Lula. No momento, esta linha não tem ninguém para dizer assim, não, essa imagem serve. Sim. Não tem. Ideologicamente, nós não temos mais. Não. Bom, aí vem um Bolsonaro com um discurso isolado, este é o perigo, que foi o caso do Donald Trump. Sim. Um discurso isolado,
radical de resgate dos pretensos valores éticos e morais, que não é nada disso, e ocupa um espaço que não tem ninguém disputando. Eu tomo o Donald Trump por quê? Porque o Trump fez isto, mas como presidente ele não está conseguindo fazer nada. Ele já, cada dia diz uma coisa, uma hora ele já quer se encontrar para um converscote com o presidente da Coreia do Norte. Que antes queria explodir. Por quê? Porque quem tem um mínimo de experiência, como o João Manuel e eu tivemos, na administração pública, sabe que a administração pública estabelece um oceano entre o que eu posso e o que eu penso e o que eu consigo. Isso é muito claro. Então, esse discurso do Bolsonaro está encantando muito a juventude, muito a juventude. Isso não é uma polarização que tu dissesse no início que tu achavas que tu não vias isso? Não, tu não vê, tipo, Bolsonaro direita e Lula esquerda? Não, por quê? Não tem essa consciência. Porque o que acontece? Que a polarização, tu tem que ter força política. E o Bolsonaro não tem. Qual é o partido do Bolsonaro? Qual é a força política que ele tem? Não tem. Ele não tem nem as forças armadas do lado dele. O Lula, que unificava a esquerda, está aí pela primeira vez, desde a redemocratização, né, ou da democratização lá em 45, 46, é a primeira vez que o PCdoB tenta. Antes nem se discutia. Quem é o candidato? É esse. Desde que o PT surgiu, ele colava. O PCdoB é um partido que estava sempre do lado do Lula e junto com ele, sem nunca arredar o pé, em todas as eleições. E hoje está seguindo por um projeto independente. E tem a rede da Marina. E o PPS, que era um antigo partidão, todos estão procurando outros caminhos. Então, se observar, né, eu acho que o Bolsonaro, no momento que se lançar candidato com outros candidatos, ele se dilui nesse espaço. Eu acho que ele não tem discurso. O discurso dele é raivoso. A situação do país tem que estar tão mal que o discurso raivoso prevaleça efetivamente. Ele está retomando o discurso da primeira campanha, na qual ele foi derrotado, do nós e do eles. Ele só conseguiu ser eleito quando ele fez o quê? A famosa carta ao Brasil, ou aos brasileiros, que dizem que foi redigida pelo Antônio Palocci, não sei se foi ou não foi, junto com o José Dirceu. Que são os dois intelectuais. Duas cabeças, duas grandes figuras, como inteligência, não tanto que fizeram tudo isso porque eram inteligentes. Claro. Né? Ali ele mudou completamente o discurso, como diz o povo, se ajuntou com o empresariado e conseguiu andar. Agora, esta linha, ele não tem mais. Não, de certa forma, ele está ressuscitando a linguagem de origem. E essa aqui, hoje faz exatamente uma semana que o Aécio Neves destituiu o também senador Tasso Gereissati da presidência do partido. O que está acontecendo aí? Acontece o seguinte: o Aécio Neves era o presidente do partido e o Gereissati o vice-presidente. Ele assumiu... Que teve que sair, né? Porque o presidente teve que sair. No entanto, o presidente está de novo no Senado Federal, sentado com todo mundo e, de alguma forma, quer resgatar o seu próprio passado e o futuro. Né? E ele queria continuar ali até outras eleições, né? Porque senão ele vai ficar um senador a mais. Estrategicamente, ele diz para o Gereissati: olha, cara, eu quero ocupar o espaço. O Gereissati não aceitou, ele, como presidente de fato do partido, destituiu o Gereissati. Mas gerou uma crise. Não, é relativo. O PSDB é um partido muito complicado, porque tem um grupo todo que
que apoia o Tarso Gereissati, mas que também não quer dar muita força para ele para não ter condições de indicar candidato a presidente da República. Né? A turma do Aécio, que, de alguma forma, quer que o PSDB, de novo, faça parceria para chegar ao poder. Né? Então, hoje o PSDB está tipo um balaio de gatos. Mas na verdade... Nenhum deles briga publicamente, mas dentro do partido voltando dá um problema muito sério. Lá no início, a polarização que se teve nas 4 últimas eleições, PT, PSDB, na última, mais uma vez, o PSDB foi desunido. Nunca, fora... Vê que quando ele esteve unido com o FHC, não estou examinando, eu estou examinando o partido. Sim. Ele ganhou no primeiro turno. Depois, nunca o grupo do Serra não apoiava o Alckmin, ou o grupo do Alckmin não apoiava o Serra. E assim acontece. O Aécio perdeu, com estes episódios da Lava Jato, ele perdeu o último discurso, a última bandeira na qual ele se enrolava, que era neto de Tancredo Neves. Ele não pode mais falar. Ele está procurando a própria salvação, né? Vê que ele não fala mais no avô, porque ele não pode mais falar na ética, né, etc. Tendo o avô como parâmetro, diante de tudo que a gente está vendo aí. Então, ele hoje não consegue unir o partido, e depois não sei se tu vais trazer isso à baila, e para mim, este é o maior problema a ser enfrentado no Rio Grande do Sul pelo Eduardo Leite. Vamos já entrando, vamos entrar. Pelo Eduardo Leite, há outros, mas este é o maior. É a dificuldade de mostrar que o PSDB do Rio Grande do Sul é de outro nível. Que é a mesma coisa do PMDB, Sim. que tem essa mesma questão, né? E o PT do Rio Grande do Sul é de outro nível, que não é o PT paulista. E agora... É que a mesma sigla, as pessoas também não conseguem, né, ter esse discernimento. Convencer o eleitorado. É muito importante isso, porque hoje o PSDB tem a Prefeitura de Pelotas, a Prefeitura de Santa Maria e a Prefeitura da capital. Sim. Então isso demonstra que o partido conseguiu nas últimas eleições um crescimento fantástico. Aí vem essa derrocada envolvendo não só o Aécio, mas principalmente o Aécio, que perdeu por milímetro, como se diria na linguagem do Tufi. Perdeu porque o PMDB ganhou a eleição. Sim. Porque por meia cabeça. Se o PT não tivesse coligado com o PMDB, não teria ganho aquela eleição. Então, na verdade, hoje nós temos uma dificuldade muito grande, e aí eu vejo com muito perigo, por lembrar-se no início da nossa conversa, não sei, pensamento do João Manuel e do nosso telespectador, Luciano Huck. Sim. Grande apresentador de TV, sucesso absoluto. Eu não assisto o programa dele, porque eu não gosto daquele tipo. Mas não posso. Assistencialista, o programa inclusive começou a ser assistencialista. Muito antes do Luciano Huck, o nosso amigo Tufi Salomão ajudava os pobres aqui. Sim. Na medida e conseguiu ser deputado estadual. Sérgio Zambiasi fez isso. Secretário de Educação do Rio Grande do Sul. E foi senador. Então, tá bem, bom jornalista, bom apresentador. Sim, mas não tem. Mas qual é a experiência que ele tem de gestão pública? Nós estamos vendo os tropeços do João Dória em São Paulo. Começou muito bem, mas quando ele começou a dizer a minha vontade é soberana, em a gestão pública não existe isso. Há uma vontade soberana, que é a vontade do povo, a não ser que tu abra nem as mãos sempre do regime é bem democrático. identificado. Não, mas quando tu confrontas com a vontade do povo, a não ser que tu abras, insisto, mão do regime democrático. Bom, aí sim, aí tu podes impor a tua vontade. O Joaquim Barbosa, que fala a 2x3, um ministro, um homem de extrema respeitabilidade,
conduziu, embora leve todos os méritos do mensalão, na verdade, são do Carlos Aires Brito, porque se ele não tivesse botado em pauta, eu não sei se teria saído. Ele deu continuidade, nunca se lembram do dele, Brito, Carlos Aires Brito. Vou dizer o nome inteiro para não confundir com o ex-governador. Qual é a experiência que ele tem? Ele Não, o Huck não tem experiência nenhuma. Ele está. Seria aquele voto. Seria aquele voto de protesto de novo? Não, mas a questão nós temos que perceber. Porque normalmente o voto de protesto tende a cair no deboche. E eu acho que o Luciano Huck não atrai o deboche. Ele pode atrair honestidade, mas o deboche eu acho que não atrai. O que acontece é o seguinte: o Luciano Huck, ele está procurando contato com profissionais, não só da política, como também das finanças, muito bem. Sim, com pessoas extremamente competentes, são aquelas que ele tem procurado e tentado. Mas o Luciano ainda não tem partido. Né? Ele tem procurado e até oferecido vice-presidência para alguns que ficam legal. Ele não tem partido, não foi indicado por partido nenhum, né? É difícil fazer isso. E, por outro lado, é o caso do Dória também, que acha que um cargo político, mesmo sendo de representação popular, pode tudo. Mas não pode. As leis... Claro, responsabilidade fiscal. A necessidade de voto dentro do Congresso e do Senado é extremamente difícil. Governar, né? A capacidade política do presidente, ela tem que ser especial para conseguir fazer com que as coisas andem. Se ele não tiver maioria no Congresso, e no Brasil hoje, com essa fragmentação partidária, nenhum presidente terá controle sobre o Congresso se não fizer composições. E aí entra na velha política brasileira de ter que dar cargos, de que unir o maior número de partidos. E aí nós temos dois Quanto menor o número de partidos, mais fácil governar. Quanto maior, mais difícil. Bem atuais. Muito mais difícil. Dilma, não estou entrando no mérito do governo dela, se recusava a negociar com o parlamento. Até receber deputados e senadores. Então, ela, como o Collor eu ia te falar isso. Por se recusar a negociar, que ele foi. E ela também. E ela também. Este, por sua vez, Michel Temer, ele negocia, desculpem a expressão, até as cuecas dele. Mas qualquer coisa serve para ele se manter no Mas poder. ele tem 30 anos ou mais de deputado. Várias vezes presidente da Câmara. Várias vezes presidente da Câmara, de fato. Sim. Então ele tem uma capacidade de articulação, porque ele conhece as pessoas. Claro. Ele conhece. Tem os contatos. Tem os contatos, sabe dos erros e dos acertos de cada um. Tem o rabo preso de muitos também. Não é só dele. Mais um. Quantas vezes ele deu cargos, conseguiu cargos para as pessoas que estão ali como deputados? Porque ele, como presidente da Câmara, como presidente do PMDB, o senhor não dá um jeito aí e tal, lá para o Porto de Santos, lá para a Furna. Então ele tem uma composição muito grande. O senador vem há dias insistindo numa expressão que eu acho que traduz muito bem tudo isso. O Congresso perdeu qualquer resquício de pudor. O presidente Michel Temer, se o teve algum dia, ele agora perdeu. Não, tá bem. Contanto que eu fique no trono, eu divido o poder. Eu fico meio rainha da Inglaterra, mas consigo manter o meu grupo. Vamos nos mantendo aqui com foro privilegiado. Então, o despudor, essa palavra existe? Existe. Ele também é professor de português. Sim. O despudor do presidente Michel Temer é algo inacreditável. Para nós. Não, mas para temos nós. o Congresso é extremamente normal na manutenção dele no cargo. Então, ele continua presidente, o grupo dele, Moreira Franco, que para mim é o pior de todos, o gato angorá,
o gato continuam se valendo das benesses do poder, porque a gente ouve muito esse argumento feito por eles. Os processos continuam quando eles deixarem a presidência. No Brasil, tu apostar em processo de continuidade, o que vai sobrar? Há uma coisa que nós estamos vendo aí na Lava Jato. Quem entra, o João Manuel é advogado, eu sou advogado, que é a destruição de provas. Eles têm um ano para destruir todas as provas. E aí sobra resquícios de indícios. E ainda tem o acúmulo de novas provas que irão aparecer. Porque eles seguem, né? Então esquece o anterior, porque tem nova gente para ser aparecendo, para ter no jornal irem pra publicidade dos crimes cometidos. E sabe que a imprensa, desculpe, mas a imprensa se alimenta da notícia do dia. Sim. Né? Então, atualmente chega um ponto que a pessoa sai do cartaz. Tomando o papel de apresentador, nós temos que ir ao comercial, mas atualmente nós, da imprensa, não precisamos nem procurar notícia. A notícia vem a nós. O nosso programa é selecionar qual é o escândalo do dia, qual é a fofoca do dia. Nós só temos trabalho de no Rio de Janeiro os repórteres estão sempre de mão cheia. Então a gente vai para um intervalo comercial, mas vai e volta rapidinho que a gente está ao vivo falando sobre esse cenário político para o ano que vem, tanto a nível nacional quanto estadual. Aqui você encontra a segurança que precisa. Rabassa Corretora de Seguros. A tranquilidade da sua família começa com a proteção do seu patrimônio. Há mais de 40 anos, a Rabassa oferece total segurança com os melhores preços do mercado. Nossos profissionais são especializados para atender qualquer tipo de situação, pois cuidar de você é a nossa prioridade. Para melhor atendê-lo, também estamos na internet, através do site e das redes sociais. Mas nada como vir até a corretora conversar com a gente. A Rabassa fica na Rua Andrade Neves, 2283. Telefone 53 3027 8000. Loja Schornack. Os mais belos modelos para os seus momentos. Do alto esporte ao sofisticado traje das noites de festa. Schornack, no calçadão da Andrade Neves e na Andrade Neves 2173. Fone 3277-5477. Voltamos hoje, quinta-feira, ao vivo pela Conecta TV, canal 23, canal 20 da Blue, e ao mesmo tempo pelo site conecta.tv.br. Isso mesmo. Se você não é daqui de Pelotas, não é assinante de alguma TV a cabo, pode nos assistir aonde estiver ao mesmo tempo e sem precisar ser assinante de nada, pagar nada, é ao mesmo tempo de graça. E nós estamos falando
sobre o cenário político para o ano que vem, tanto para a presidência do Brasil quanto para o governo do Estado, com ninguém mais, ninguém menos, com os meus amigos especialistas Renato Varoto e João Manuel Peio, que são, não preciso apresentar, são exímios, são escritores, são advogados, professores, jornalistas, e que brilhantemente... Só discordando do especialista da minha parte, eu sou mais alguém que se interessa e dá pitaco. E que leem muito, são críticos, estão nos trazendo aqui esse panorama, essa análise muito interessante que já foi feita no primeiro bloco, em relação a essa fragmentação, né, de partidos. E aí, vindo para o Rio Grande do Sul, onde temos na carreira, né, para fora, na cancha reta, como a gente estava falando, né, alguns nomes como o atual governador, né, José Ivo Sartori, que ainda não disse claramente para que veio, se vai realmente vir para a reeleição, pelo PSDB Eduardo Leite, pelo PDT Jairo Jorge, né, que era do PT. Acredito que as três figuras mais... E tem o Luiz Carlos Reis, isso, pelo PP, que deve, ao fim e ao cabo, na minha visão, fazer uma coligação e ser o vice de Eduardo. É o que eu vejo hoje. Mas é o candidato a vice que o PT anda procurando. Sim. E o PT que estão querendo que volte o Olívio Dutra. Aí mudaria completamente o quadro eleitoral. Uns por Tarso, mas muitos pro Olívio Dutra. O ex-delegado... Parece que não deseja, ele tem dito que não será candidato. Mas o Olívio estão colocando bem, PTB, o bem à frente. Ranolfo Vieira Júnior. Né? O Olívio, eu acho que se vier a ser candidato, muda todo o quadro. Porque o PT hoje não tem um nome com a credibilidade do Olívio. Sim. Em todas as tragédias nacionais, estaduais... Ele tem criticado muito o próprio comando do PT, né? Excetuando aquele episódio da Ford, que é uma questão política, né? Não há outra crítica a ele. Aquela é uma crítica que se limita a uma estratégia político-econômica. Mas nada de roubos, não apareceu nada. Não, ele é um homem honesto. É uma pessoa que perdeu para senador, para Ana Amélia, mas é um nome respeitável e que se topar o que eu... Acho difícil. Acho muito difícil. E diria mais, João Manuel, Fernanda e meu caro telespectador, se o Lula conseguir ser candidato, pelo que eu tenho lido, ainda hoje li uma das declarações do Olívio, o Olívio não se prestaria a dar palanque para o Lula neste cenário, embora a amizade pessoal. Eu acho que... Não podemos esquecer que o Lula o tirou do Ministério das Cidades para fazer uma composição política para conseguir voto dentro do Congresso. Entendeu? E o Eduardo Leite, para mim, hoje é o favoritíssimo. Ele tem dois problemas que ele precisa contornar. Eu não sou consultor dele, gosto muito do Eduardo, acho que é uma figura política que se enquadra no momento local nada, no momento estadual, local, regional, né? É jovem, tem formação, tem experiência, mas ele tem dois problemas para mim muito sérios. Primeiro, sigla. Ele tem que convencer o gaúcho de que nós... O PSDB daqui é diferente. Somos nós gaúchos, tanto que há um movimento para nos tornar que nem a Catalunha, um outro país. Sim. E o segundo problema é um problema de bastidores. Se chama Matheus Bandeira, que é candidato a governador, é do mesmo espectro político dele e do mesmo espectro financeiro.
Então, Dividiria recursos e apoios. Isso é muito complicado. E essa história de que não vai ter Caixa 2, que é só... isso pode não ter oficialmente, mas sem o apoio indireto, não chega lá. Que seria o caso, voltando ao nacional, do Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles, ao contrário, tem todo o apoio financeiro, mas não dispõe de uma nesga, por mínima que seja, de apoio político. Então ele precisa juntar essas duas coisas. E o Matheus Bandeira atrapalha. Bom, e uma junção entre os dois não resolve, porque é o mesmo espectro. E aí o PP seria a figura disputando ali Porque um o PP vice, do Rio Grande do inclusive Sul- por causa do Sartori? Não, o PP... Porque eles fazem parte da base? Mas o povo não dá muita bola para isso, se fez parte da base ou se não fez. Mas será que o PP Não, o PP vai apoiar quer o Eduardo ter Leite? candidato. Hoje acho Bom, que seria essa aí também. seria uma E o PP? muito forte, porque o PP no Porque Rio Grande do o Sul partido que é detém maior muito número de forte. prefeituras. Tanto que eu li muito que forte. sem o PP seria complicado para o Eduardo. Sim, Aí complica muito. não, para qualquer Sim. candidato, sem Sartori o PP também. é complicado, porque o PP é, sem dúvida nenhuma, Eles o detêm mais 55% poderoso partido os do dois, Rio Grande do Sul. 55% das prefeituras. Detém Não, é como o PMDB a nível nacional, que tem mais de 1.000 prefeituras, 1.100. E teria o apoio da Ana Amélia, Quer dizer, né? Que vem, eu acho que também como senadora. Sim. E eu vejo, assim, o Luiz Carlos Reis, volto a dizer, sem examinar os nomes Sim. até, foi o deputado mais votado nas últimas eleições. Tem aqueles problemas do radicalismo dele, segundo alguns, mas tu botar 200 e tantos mil votos, e o Sartori, o João Manuel já cansou de me ouvir dizer isso, eu não considero carta fora do baralho. Não, eu também não. porque tem uma região que ele tem muito prestígio. Ele tem uma região A minha região, eu sou nascida em Caxias do Sul. Deixa eu ver. Naquela Entrar região, lá, Tem ele a caneta, e lá Meio ele sem fez, tinta, é verdade. e lá ele fez muito. Por isso que ele conseguiu chegar, embora agora esteja essa loucura, né? Funcionalismo mas público. ninguém pode se queixar. ele é Nesse meio. ponto, Ele porque é ele Ele disse que complicado. nunca prometeu nada, né? Ele não, que é o caso do Eduardo Leite. Eu me lembro que quando houve o debate com Os pré-candidatos? os candidatos a prefeito, com o funcionalismo, o Eduardo foi o único que disse que não tinha condições de assumir o Nada. compromisso de pagar A folha. Isso, o piso federal. do magistério. Que lutaria por isso, mas não... E eu me lembro que eu disse a ele, isto te deu uma credibilidade enorme, porque tu estás assumindo uma luta e não um compromisso. E foi honesto. Sim, e isso... Até porque não podia ser diferente. Sim, mas os Mas outros outros também tem. não pagaram. Porque a grande diferença entre Pelotas e Porto Alegre é que 39% da educação fundamental em Pelotas é feita pela prefeitura. Ah, sim. Em Como Porto da Alegre é saúde. só 13%. É. Então, a prefeitura de Pelotas gasta muito com educação e a de Porto Alegre muito pouco. Porque lá em Porto Alegre é o Estado que assume principalmente essa educação. Então sobra dinheiro. A prefeitura... Há uma diferença muito hoje, grande a prefeitura de Porto administrar. Alegre tinha só 18 escolas. Nós temos mais de 100. É, Não sei sim. hoje o número. Não, Não, hoje é. deve estar volta sempre, porque fechou-se aquelas pequenininhas que tinham uma turma só, multisseriados, etc. Mas é um peso enorme dentro do orçamento de Pelotas, Sim. que é uma cidade sem uma estrutura industrial poderosa, que arrecade, enfim, etc. Inclusive a segurança É. também. Administrar estão bancando Pelotas de é impacto muito pela base. difícil por causa disso. Administrar Porto Alegre deveria ser bem mais fácil. Sim, Mas até pela pode ser arrecadação, né? que os problemas de Porto Alegre que são muito grandes. Sim. A parte cultural, a parte de saúde, a parte de educação, são bancadas, essas três, pelo Estado.
Sim. que deveria bancar Lá em Porto Alegre. que deveria bancar a segurança e não está conseguindo. Então, Tanto que aqui está entrando até com o pacto esse pacto que pela a paz. prefeita Paula Mascarenhas lançou não vai resolver, mas é um avanço Mas já ajudou imenso. muito. A gente fez Imenso. um programa passado sobre isso, atrasado. Hoje tem publicação sobre isso, mostrando que em todas as áreas houve redução dos A gente crimes. fez um programa, três programas atrás, com o secretário de Segurança e a Ana Costa, secretária de Saúde. E eu disse, eu conversando com o Bruno, eu disse, só vocês conseguirem unir as forças, Nós falamos isso. né? Isso é fundamental, porque Cada um. tu nunca conseguia botar Não. na volta da mesa polícia, brigada, Ministério Público. E sempre Guarda a culpa, Municipal, que agora também eles me e disseram sempre que... a culpa é do outro. Não, isso. E inclusive o Bruno nos falou aqui, o secretário, que antigamente aquela coisa, a guarda municipal não tem nada a ver, sabe? Que eles inclusive estão pedindo ajuda, Sim. né? Porque ela está bem aparelhada, pode andar Ela estava armada. melhor aparelhada Bons do que carros. a brigada. Sim, Melhor sim, aparelhada do que a nossa viatura, brigada. Bons carros, sim. tudo. E que estão conseguindo então fazer o que tu sabes, todo mundo sabe. Porque às vezes era tipo, a brigada sabia uma coisa, não passava para civil, que não passava para guarda. E eles, essa integração, acredito que deu muito Até certo. faltavam os meios de Também. ligação, né? Em determinado momento, frise-se bem, não foi no governo Sartori, foi antes. A brigada não tinha coturnos. Sim. Quando o brigadiano saía, ele tinha que deixar porque ia assumir o lugar dele. Então, Olha, só para vocês terem uma A ideia, questão não é há uns fácil. 15 anos atrás eu fui sair para fazer uma reportagem aqui e sobre a brigada trabalhando à noite. E chegaram vários brigadianos do meu lado, mostrando, claro, na época eu não podia mostrar para o coronel, né? Abrindo o tambor, uma bala para fazer toda a noite. Foi um absurdo, né? Não, a O questão de sucateamento segurança da segurança. pública é um processo longo de sucateamento. Sim. Não é uma questão de agora. e que não é só gaúcha. Não, É geral, no não, país inteiro. Nacional. No país inteiro. E aí vem... Até porque o governo federal tinha recursos para repassar aos estados e não repassava. Sim. Bloqueava para poder compensar outros gastos feitos Aí nós em devemos várias entrar numa outra questão, que é, por exemplo, o governo federal tem sido incapaz de controlar as nossas fronteiras. O que diz o governador do Rio de Janeiro. Há muitos ele anos. Tem toda a razão. As armas não apreendidas no Rio são importadas. Entram legalmente, não. Então, se... Sim, como é que entram? Não, até porque a prefeitura e os governos estaduais não têm competência legal. Né? Então, mas esse seria um Dá pra outro- gente fazer outro programa. E aí, em relação, os guris já me pediram um tempo, mas eu vou continuar um pouquinho mais Mas aqui, afinal, tá? quem é que manda os guris ou tu? Não, eu vou seguir aqui um pouquinho mais. Vou seguir mais. O assunto é muito bom. E aí a gente tem o Jairo Jorge, que inclusive veio aqui no programa, que é também uma pessoa... Que saiu com altíssimo índice de aprovação. Foi 2 vezes prefeito, né? Foi reeleito. Com excelentes tudo. resultados. Excelentes, inclusive na segurança ele se e achava, na saúde. Ele se achava o candidato ideal do PT no seria. Rio Grande do Sul, e seria, e foi bloqueado dentro do próprio partido. Até porque ele Entendeu? não tem muito perfil, né? Eu acredito que ele não tenha Não, muito mas- perfil mas- do PT. Não, Daí, depende. O que- PT tem uma variação de sim, perfis democrata, muito é, grande, tem. como todos os partidos. Tem intelectual, tem, entendeu? Até Mais extremista. o pessoal de alguns sindicatos, alguma confederação de trabalhadores, enfim, etc. Mas tem gente de altíssima qualidade Claro que também. sim. Mas todos os partidos têm. Sim. A questão é que essas pessoas tenham, de fato, acesso aos cargos que decidem. E ele se sentiu posto de lado. Claro. E aí, até pela entrevista que ele deu aqui e tudo, ele já vem há muito tempo fazendo a pré-campanha, inclusive ele foi o coordenador do RS 2030, né?
que veio em todas as cidades e tudo, captando informações das cidades, e busca os aliados ele tenta fazer uma centro-esquerda, né, que ele veio dizer, uma centro-esquerda. Sim, é. Vai estar buscando aliados como o PSB, PCdoB, né, PRB, PT, PSD. Como o PSDB faz centro-esquerda e centro-direita. Né? Tenta reunir esses espectros políticos que estão à volta do centro. Para mim, o grande problema do Jair Jorge, além de um excelente prefeito, ele também foi um excelente secretário do Ministério da Educação, é a troca PT-PDT. E aqui eu lembro, a ex-presidente Dilma nunca ganhou eleição no Rio Grande do Sul. Ela trocou o contrário, né? Ela Era trocou PDT. o contrário. Os gaúchos nunca perdoaram essa troca. Sempre foi considerada uma traição ao Alceu Colares e ao Leonel Brizola. Sim. Então, esse espectro, o gaúcho é muito arraigado, a fidelidade. A Revolução Farroupilha é um exemplo muito claro disso aí. E para mim, este é o maior entrave do Jair Jorge. É um ano, ele trocou antes, né? Mostrar que ele deixou, ou não é PT, ele assumiu a herança brizolista, sem a qual ninguém se elege. E tu é muito jovem, não lembra, mas nós tivemos... Obrigado pelo elogio. Um ano que o PDT se uniu, eu acho que era Arena na época. Sim, foi, né? Foi um desastre. Por quê? Porque o gaúcho não aceita. Há coisas... Tanto que o gaúcho é o único estado que nunca reelegeu governador. E aí não reelegeu. Há uma pesquisa. Raramente ganha para presidente da República. Porque... Quem ganha aqui perde lá. É uma coisa interessante, porque nós somos muito exigentes quanto a esses valores. Nós não toleramos essa coisa de hora tá lá, hora tá cá. Sim. Que é o caso do Ciro Gomes. O Ciro Gomes já está no 5º partido. Tentando espaço que os outros que não tem, né? Ele quer subir de qualquer jeito, se candidatar de qualquer jeito. É outro blefe. Se candidatar. É um homem agressivo, né? O discurso dele é agressivo e isso gera mais reação contrária do que agregar gente. E outra peça importante que se fala aí a composição é o PSB, né? Porque ele pode ser novamente atraído como para vice do... Primeiro eles têm que resolver essa briga interna do Stedley com o Beto Albuquerque. Sim, com o Beto. Enquanto mas ela é também a nível nacional, né? Ela é também a nível nacional, porque vários deputados do PSB estiveram para bandear-se para o DEM. E aí a briga do DEM com o presidente da República foi que o PMDB começou a tentar levar esses deputados para o PMDB. E aí o presidente da Câmara se indispôs com o presidente da República. Que foi candidato, inclusive, a vice-presidente, é um nome muito respeitado, como é o Stedley. Então, tem que haver a divergência, mas não, hoje... Não é o Stedley do Sem Terra. Esse nome é bem complicado, porque as pessoas confundem. Se não me falha a memória, é na 0 hora de hoje, que vai ser feita uma auditoria no PSB sobre o período do Beto Albuquerque, sugerindo nas entrelinhas que teria havido desvio de recursos. Esse tipo de coisa, o gaúcho... Não aceita. Não aceita mesmo. Vamos pro intervalinho? Vamos. A gente vai então pro intervalo e vamos pro último bloco do programa, infelizmente. Vai lá tomar uma aguinha e volta já já. Quase todas as partes do
todo o nosso corpo é feita de água. E a Terra só tem um pouquinho de água. A gente deixa a torneira todo dia ligado. Fecha. Você pegar um balde, pegar a água onde lava as roupas, aí lava o carro. Eu cuido com muito carinho a água. O planeta é lindo demais, a gente não pode deixar ele morrer. A Clínica Psicopedagógica Carla Belém, há 5 anos, proporciona qualidade de vida a crianças com dificuldade de aprendizagem. Meninos e meninas de 4 a 9 anos de idade que apresentam necessidades especiais como autismo, síndrome de Down, transtorno de déficit de atenção, entre outras. Aqui o universo é mágico e todo dedicado a elas. As atividades são desenvolvidas ou adaptadas pela pedagoga, psicopedagoga clínica e especialista em atendimento educacional especializado Carla Belém. Cada espaço tem uma finalidade e cada criança tem uma maneira diferente de tratamento. São brinquedos, jogos psicomotores que vão desenvolver, por exemplo, o raciocínio lógico, a concentração. O painel sensorial, mãozinha, gato, até uma mesa virtual digital. Afinal, a tecnologia está aí e tudo que possa ajudar é bem-vindo. A Clínica de Psicopedagogia Carla Belém fica na Avenida Domingos de Almeida, 1146, Sala 7. Telefone 53-3306-3990. Site www.carlabelém.com.br. O seu jornal precisa estar onde você quiser. E com informação para toda a família. O Diário Popular é assim. Tudo sobre esporte, cultura, lazer, notícias locais, tudo que é daqui. Ligue hoje mesmo e assine o jornal mais lido da região sul. 0800 53 2001. 0800 53 2001. Diário Popular, sempre o seu jornal. Voltamos hoje, quinta-feira, ao vivo com o programa Entre Nós, que com esses maravilhosos entrevistados, Renato Varoto, João Manuel Peio, estão fazendo uma análise do cenário político para o ano que vem, tanto em nível nacional quanto estadual. Estamos no estadual, né, em relação a candidatos a governador, e em relação a candidatos, para a gente dar uma misturada também, a deputado federal, deputado estadual, a nossa região que infelizmente não elege pessoas daqui, que a gente não consegue, eu não consigo entender, sinceramente, com tanta gente, a gente elege pessoas de outras cidades, que é claro que vão dar condições e lutar e conseguir recursos para as cidades de onde eles são, né? Não para a nossa região, né? Nós hoje temos cerca de 1 milhão de eleitores aqui nessa região. E temos o quê? Temos o Adão Pereira de Canosul e Pelotas na Assembleia. E Pelotas tem a Miriam e o Catarina. Por sorte, 3 bons deputados. E o Afonso Ram na Câmara Federal. É o que nós temos. E Pelotas, de novo, com mais de 200 mil eleitores, de novo, insiste em fazer um leilão de nomes, sabendo que os números estão aí, tem, que de 30% a 40% do nosso eleitorado vota para fora. Eu fico impressionada. Se ainda tem que partilhar os 60, o bolo, 70, um monte de fatia, entre 16 e 17 candidatos, nós de novo não elegeremos ninguém. Mas interessante é que esses 16 ou 17 candidatos, para conseguirem financiamento político, vão em busca desses candidatos fora daqui, que trazem consigo o apoio econômico para a sua. Eles não se elegem e também não permitem que se eleja aqui representantes de Pelotas e da Zona Sul. Nós dificilmente... Esse é um grande problema. Há muitos anos que nós não temos, assim, dobradinhas
sólidas para federal e estadual. Não é. Normalmente o federal é de fora Sim. e o estadual é daqui. Então, tem 2, 3 no mesmo partido, um puxa para o A, outro puxa para o B, e nós estamos, pelo que eu tenho ouvido, pelo que eu tenho conversado com algumas lideranças locais, Vamos para o mesmo caminho. vamos de novo repetir a mesma estratégia que não vai nos levar a nenhum lugar. E isto traz, em consequência, o quê? Uma não participação, eu dizia isso hoje na Rádio Pelotense, no programa Jornal Regional, eleito o Eduardo, Aí não vem. vamos admitir que dê a base dele parlamentar. Que vai ter que regional. negociar para Ele vai poder ter que aprovar. renegociar qualquer coisa com a metade norte. Por quê? Porque a base dele, Não se elege. então, Sim, já perdemos damos espaço posições. no parlamento e perdemos espaço no executivo. Né? E aí, Mesmo tendo o governador. mesmo Sim, tendo mas ele governador, tem que ter o... Ele tem que- Claro. aliás, eu diria mais até, caso o Eduardo venha a ser o governador, ele não só vai ter necessidade de dividir com as outras regiões do estado, como acho que seria muito bom ser levado todo o pessoal daqui, Mas começa professando. sem a base da Zona Sul, para ele vai andar É sobre o complicado, fio né? da navalha. É. Sempre para não cair para um lado ou outro, mas pisando os pés. Que é o que, de certa forma, tem impedido um tombo do Sartori. É a base de deputados lá de cima. Claro. A região dele. Sim. Normalmente ele aprova coisas Claro. Que o outro não conseguiria Não conseguiria aprovar. Sim, sim. Vê que ele tem uma base bastante sólida na região dele, que lhe garante, ou pelo menos lhe evita, derrotas estrondosas. Isso é interessante. Agora, uma coisa que acho que é muito importante é que o Rio Grande do Sul tem candidatos a governador. E o Bom, país não tem. É. E o país não tem. É a coisa mais incrível. Né? É. Nós temos vários candidatos e muitos deles de boa qualidade política e de administradores. E lá no governo federal não há. As lideranças que tem não são confiáveis. Então, por isso se espera o novo. Mas o novo precisa ter base para ganhar a eleição. Senão, não ganha a eleição. E aí nós... E para governar, se Sim. ganhar. Sim. Tá, no Aí, final do programa, mas eu não queria deixar de tocar isso Não, aqui. tranquilo. Quando se fala em intervenção militar, Até estava falando nisso, porque eu ia falar nisso, porque também tem essa... esse Ventilar, grupo que defende a né? intervenção militar, no ventilar. sem entrar no debate, porque Sim. nós precisaríamos de um Tempo, programa, com quem? Hoje nós também não temos, como tivemos em 64, Que barbaridade. nós tínhamos líderes militares. Bons ou maus, não interessa, mas havia lideranças. Hoje, tu não tem liderança. Os que existem é dentro da caserna hoje, do clube militar, Sim, claro. mas o povo não conhece, não sabe quem Como tu são. tinha Castelo Não. Branco, É. Mauri Cruel, Ernesto Geisel, Orlando Geisel, e por aí tu ia, tu tinha um universo, como tinha civis. Uniram-se uma parte dos civis com os militares e foi feita. E o que complica também isso é aquela história que eu acho que a maioria da população vota em candidato, né? E É o como que eu não falei tem... lá atrás, o personalismo latino. E Sim. como não tem, e aí? Né? Tipo, Essa- não vota no essa- partido. Tipo, a esquerda sim, quem é PT, Essa vota no PT. fragmentação O resto é não. quase varoto dizer que alguém com 18% dos votos pode chegar no segundo turno. Sim, E o peso dele político na política nacional é insignificante. Mesmo que depois ganhe, quando só 2 candidatos concorrerem, é que o outro também pode vir com 19% ou 16%. Né? Então são 2 candidatos que chegam lá para disputar a final sem prestígio nacional suficiente Nas últimas para eleições, projetá-los. Se tivesse 2 candidatos com mais de 50% dos votos e os 40, 30 e poucos que sobraram eram repartidos entre todos. sim. Como não tem essa polarização hoje, qualquer esse estudo que tu citasse bem no início, Sim.
É correto, da PUC. Isso. É correto, porque tu vai dividir. Receba 25% ou 30%, já tem chance de disputar o segundo turno. Acho que com menos do que 30 ou Com 25. menos até. Dependendo do número de candidatos. Se tiver 10 candidatos... Imagina que todo representatividade é essa. O pessoal está entusiasmado com a questão de que o novo pode ganhar. E aí vai haver uma fragmentação muito grande de candidatos. E esse negócio também, assim, já para a gente ir meio finalizando, de não cumprimento. Tu és eleito para ser vereador e tu não cumpre até o final. Tu és eleito para ser... Isso acontece muito. Até que ponto as pessoas votam nessa pessoa, nesse candidato que foi eleito para fazer um... Inclusive Bernardo teve problemas, né, em relação a isso, quando ele foi secretário. Eu acho que pelo fato da votação ser personalista, isso não tem peso. Não. O próprio Bernardo depois veio e se elegeu. Sim. Né? Não tem peso. Até porque, se tu fizeres uma pesquisa, quem é que o pessoal votou para vereador, ele nem se lembra. Então, ele nem se lembra. A maioria não lembra. Não sei quem é que eu votei. Foi no primo da minha vizinha. Sim, alguém que me pediu. Por quê? Porque nós somos personalistas. Agora, se houvesse uma votação partidária, seria outro quadro. Agora, abandonar, embora lamentável, nesse ponto, Sim. volto ao Eduardo Leite, ele cumpriu integralmente o mandato dele, disse que não aceitaria, porque eles insistiram para ele ser candidato a deputado, ele disse que não, que ele tinha... a Paula... Teve essa mesma coisa, tem né? um grupo que está insistindo, não, insistiram como vice-prefeita e agora já estão insistindo como prefeita. Acredito que ela não vai topar, mas não sei, não faz parte do grupo. Mas acho que não tem peso, é uma questão de convicção pessoal. Para alguns tem, para outros não. Para quem tem nome, tem prestígio, não há problema. Agora, quem está em busca ainda de nome e prestígio, pode ser um problema sério. Mas isso aconteceu por causa da separação das eleições. Sim. Porque quando votava assim todos, aí não havia esse problema, mas atualmente, como separaram, quem quer passar do âmbito municipal para o estadual, né, tem que ficar 2 anos. Se não tiver carta na manga para poder jogar, né, para apresentar o seu jogo, ele acaba sumindo nesses 2 anos. Que a política é uma coisa muito... que ela funciona com muita velocidade. Magalhães Pinto, um mineiro, costumava dizer, tem uma história famosa, que um partido fez, teoricamente, uma composição com ele, para a eleição para governador de Minas Gerais, mas disseram, não, nós temos que conversar e depois nós viemos aqui acertar com o senhor. 2 dias depois por lá, ele disse, não, já fiz com outro. Política não é assim. Política é que nem as nuvens. As nuvens, é a expressão que ele usou. Está de um jeito agora, daqui a pouco está de outro. Pior é que é bem isso, né? E os caras aprenderam uma lição nova em política que eles não sabiam. Não sabiam, que é tão rápida, né? Claro, porque saiu que quer fazer composição contigo, e daqui um pouco chega outro grupo para fazer, oferecendo outras coisas. Enfim, e essa composição é volátil e, né, dependendo do que está posto na mesa. Queria agradecer muito a presença de vocês por esses esclarecimentos. Temos mais assuntos, depois a gente vai voltar, vou convidá-los de novo para a gente especificar mais assuntos, né, para poder não ser essa coisa tão abrangente, mas agradeço de coração a presença e já de dar uma desanuviada. Existe essa palavra? Tem, desanuviada. E agradeço de coração, muito obrigada mesmo. É sempre um prazer e estou sempre à disposição. Tá, sempre mesmo. O Varoto. E agora eu tô com teu celular, agora agora eu já mando eu. É uma garantia, vir aqui é uma garantia de que a gente está conseguindo falar com o povo, que às vezes a gente não tem acesso. Claro. É uma garantia de que... E esse programa também, ele é reprisado, ele é postado no YouTube, a gente compartilha nas redes sociais.
Então, as pessoas vão ter bastante tempo e é um assunto que não perde a validade. Então, a gente vai ficar rodando ele na nossa grade de programação. Muito obrigada. A gente agradece você também que ficou do outro lado, tanto pela TV quanto pela internet. E o nosso próximo encontro do Entre Nós ao vivo é quinta-feira que vem. Até lá!